Então, se eu vim aqui em controle orçamentário, criar uma nova medida diminuindo a quantidade de itens da LB aprovada menos a quantidade de itens da LB em andamento, eu vou saber quais são os itens que estourou o meu escopo. Então, ó, diferença, itens, escopo. Diferença, QTD, itens, escopo. Então, vem aqui, ó, quantidade de itens da linha de base aprovada menos a quantidade de itens da linha de base em andamento. Aí essa medida bonitinha aqui eu jogo aqui dentro e olha lá o que eu descubro. Pintura, instalação elétrica e louças e metais. E aí, pessoal, o que vocês têm que entender? Aí eu vou executando a obra. Aí isso aqui tudo, ó, isso aqui vai mudando. E isso que vai gerar, deixa eu voltar aqui agora, as lições aprendidas, que é uma referência que o PMBOK traz, que é uma referência que eu trago do PMBOK, na verdade. As lições aprendidas é um jeito de fazer é esse, basicamente. Quais são os itens que a gente esquece normalmente? Aí você pode botar os itens, mas aqui por enquanto a gente já consegue ver. Quais são os itens quais são os lugares que a gente esquece os itens, certo? E aí aqui com certeza, tendo as duas tabelinhas aqui bonitinho, ó, deixa eu deixar uma do lado da outra aqui. Deixa eu desquebrar isso aqui. Beleza. Deixa eu mudar isso aqui, ó. Diferença. Só para ficar melhor para ver. Então olha já o que a gente descobriu aqui. Isso sem olhar para o financeiro ainda, né? Só para a quantidade de itens. Então eu sei que aqui em pintura estourou. Se eu clicar aqui em pintura, olha lá que legal, ele já filtra, ele está relacionado. Então eu abro aqui e eu abro aqui. Ó, opa, deixa eu diminuir aqui. Então eu já consigo ver aqui, ó. No 1, ó, 8.6 aqui. No 8.6 foi o item que foi adicionado a mais. Beleza. Vamos ver aqui em instalação elétrica. Vou abrir aqui, vou abrir aqui. Então um tem 11, ó, e outro tem 10. Então a minha linha de base em andamento, ela tá diferente aqui o item 11. Se eu clicar aqui, quer dizer, se eu clicar aqui, ele abre e aqui ele abre. Aí já dá para ver na cara que é onde? Nos pontos aqui. Então aqui dentro de ponto, lá dentro de iluminação, foi adicionado um item chamado arandela. E isso é uma lição aprendida. Se eu tenho uma linha de base em andamento e uma linha de base aprovada, eu consigo ter esse tipo de comparação. Eu sei que em um orçamento eu errei e esqueci algo, que no outro orçamento eu não vou errar e esquecer, porque eu salvei isso, eu tomei isso como uma lição aprendida também junto com a análise de dado que eu fiz, certo? E isso, pessoal, é uma visão de controle com quantitativo só, tá? Com quantitativo. Isso é muito importante a gente lembrar. Porque eu estou vendo aqui que tem mais um passo, mas é o passo que eu já estou fazendo, que é o DAX com vocês, tá? Vou fazer um tratamento de linha. Estamos fazendo agora análise quantitativa. Então, minha gente, esse já é um exemplo, tanto de método quanto de cálculo, para você fazer controle orçamentário, tá? Aqui nesse caso, linha de base de escopo. Aí, se você quiser fazer essa comparação com o seu orçamento, é a mesma coisa. É só você vir aqui agora, ó, nova medida. Eu vou fazer total LB, vou colocar aqui LB e total orçado.
Então a minha LBE é a minha linha de base em andamento. Então, vou botar um SumMax aqui, linha de base em andamento do meu valor. Beleza. Deixa eu colocar isso aqui e deixa eu tirar isso aqui daqui. Opa. Então esse aqui é LB orçado. E eu já consigo ver nitidamente. Opa, cliquei no botão errado. Deixei o negócio em dólar. Eu ia falar, já temos nitidamente aí a diferença financeira também. Se existe uma diferença de quantitativo, vai existir uma diferença financeira, uai. Tem como não? Deixa eu botar isso aqui em espanhol. Segundo o Power BI, nós somos espanhóis. Cadê? Brasil. Por que é tão difícil de achar isso aqui? Sempre. É assim com vocês também? Então tá lá. E agora eu posso fazer o quê? Nova medida. Eu posso diminuir, ó, diferença orçamentária, orçamento. Eu pego a minha LB total fixo, né, que é a minha linha de base aprovada, menos a minha LB do meu total orçado. E eu vou ter o quê? Minha LBE, né? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É a diferença, é o tanto que o seu orçamento estourou. E se você dividir agora esse estouro pelo total que você orçou, porcentagem estourada. Divide. Divide é o que usa para dividir. Aí você vai pegar esse valor que é a diferença, né? Diferença do orçamento, dividido pelo meu total fixo, que é da minha linha de base aprovada. Vai dar 0%. Imaginei mesmo. 0,41% estourou. Correto? Então, se a gente pega e faz essa diferença aqui, no comparativo, eu consigo extrair também esse valor. Uma diferença estourada de menos 41%. Show de bola? Então eu consigo fazer uma análise tanto quantitativa quanto financeira. Se eu jogar os valores financeiros nessa tabela aqui agora, ó, vamos fazer assim. Deixa eu só jogar ela em cima da outra aqui, ó. E se você jogar os valores financeiros aqui, ó. Cadê? Total orçado aqui. E o valor por profundidade aqui. Isso. Olha lá, ó. Vamos só botar aqui bem simplão. LB orçado. LBE. LB aprovado. Então LBA, LB aprovada, LBE, LBE, LB em orçamento, tá? Financeiro. Aí, qual que é a diferença? Só jogar aqui. Não deu bom, ou deu? Ah, tá. Não deu bom porque essa diferença de orçamento eu estou usando o total fixo. Deixa eu usar aqui o meu valor por profundidade. Opa. Aí. Então, ó, eu já sei lá na raiz do problema financeiramente, tanto quantitativamente. Eu sei que aqui em pintura eu estourei meu orçamento em R$ 1.226. Eu estourei em louças e metais 350 e estourei em instalação elétrica menos 154. Show? Então eu tenho tanto uma análise quantitativa da minha linha de base de escopo, quanto uma análise financeira da minha linha de base financeira. Então eu sei que aqui eu estourei.
Aí é aquela coisa, né? É que não tá dando para organizar tanto os negócios aqui que é muita informação. Mas se você deixar só a sua em andamento aqui, por exemplo, elas são interativas, né? Eu vou clicar aqui, então eu sei aqui onde que foi a pintura. Foi quando eu coloquei o tópico 6 aqui. Foi quando estourou 1226 da pintura. Deixa eu deixar aqui. Aí. Show de bola, minha gente. Quem que tá aí online comigo até agora? Vou deixar bem pequenininho aqui assim. Então, ó, isso aqui é um exemplo que você pode ter de controle de escopo. Um controle mais para que o seu engenheiro orçamentista consiga fazer melhores orçamentos. Isso é muito importante, porque pô, as lições aprendidas, elas só são aprendidas se a gente conseguir salvar essas análises com base em dados, né? Então aqui, por exemplo, eu consigo ver financeiramente o meu estouro e por item, ó, se eu clicar aqui em pintura, eu consigo ter uma comparação da minha linha de base em andamento e da minha linha de base aprovada. E eu já sei que esses 1226 veio aqui de pintura, aí eu só vim aqui e vim analisando, né? Se eu clicar aqui, ele vai filtrar aqui, eu abro e vou descobrir que é lá do item a mais que tem no meu orçamento. Show? Galera, eu acredito que eu consegui trazer o que eu queria trazer para vocês hoje. Essa comparação de previsto e realizado é uma coisa muito, às vezes, pessoal quando a gente fala de análise de dados, quando a gente fala de organização e uso das nossas planilhas, tá? Isso é muito importante a gente reconhecer. É esse jeito de pensar que eu trouxe para vocês aqui, a linha de base aprovada, a linha de base em orçamento, é uma coisa minha, é uma coisa pessoal, é por isso que o PMBOK, por exemplo, PMBOK fala, ó, linha de base de escopo, linha de base de cronograma, isso ele fala. Mas ele fala para você que é interessante você pegar a sua planilhazinha de Excel, duplicar e ficar comparando esses dados? Ele não fala, tá? Então isso é uma coisa muito pessoal também que é interessante você sempre lembrar.